Me escuta. Muito bom. Mais uma aula, super aula no dia de hoje. Vamos chegando aí. A aula de hoje, como superar o medo de se expor e conquistar seus objetivos. Quando a gente fala de objetivos, metas, sonhos, desejos, vontades, né? Como é que eu posso criar um plano? E esse plano vai ser mental e emocional, vai ser um alinhamento total, mas é preciso a gente quebrar alguns padrões de crenças, quebrar alguns medos, né? Então, medo de se expor é o ponto número 1. E aqui na aula de hoje vamos falar sobre esse medo de se expor, medo de colocar a cara à frente, né? Medo de colocar aquilo para frente, colocar a mensagem para frente. E esse medo, de onde vem? O que é? Então, esse é o nosso tema. Eu sempre trago aqui em cada aula informação, ferramentas, para que você possa desenvolver a sua autoconfiança para atingir os seus objetivos na vida. Essa é a minha missão, esse é o meu objetivo maior. Tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vamos falar muito sobre autoconfiança, muito sobre objetivo e principalmente o medo de se expor. Eu estou abertamente aqui falando algo que muita gente talvez não compreenda, mas é uma mensagem verdadeira que precisa ser liberada. Espero que você esteja pronta para receber hoje. Espero que você esteja com essa percepção para transitar para essa nova era. Aí eu convido. Vem participar mais. Vem participar dessa comunidade, desse ambiente aqui, para que você se liberte mentalmente, emocionalmente e atinja verdadeiramente seus objetivos. Vamos junto? Vamos lá junto? Julgamento só vai aprisionar. Julgamento, ou seja, no pensamento, no processo mental, nesse forma de pensamento, o que é que está justamente, quais são as palavras, quais são os pensamentos que vêm na minha mente a respeito de mim. Esses pensamentos que estão aprisionando e gerando o medo de dar esse passo, o medo de fazer acontecer, o medo de realizar o que eu desejo. Então, uma coisa é o que eu desejo, uma coisa é o que eu sonho, uma coisa é o que eu tenho vontade. Tem gente que tem a vontade louca de, uau, eu quero lá estar num palco, eu quero apresentar, eu quero criar um canal no YouTube, eu quero criar um Instagram, eu quero fazer um vídeo. Aí coloca o vídeo, quando coloca a câmerazinha na frente, né? Aí não fala. Tá? Aí não sai nada. Gente, isso é normal, isso acontece comigo. Eu vou dizer, peraí, que é isso aqui? Mas a questão não é você permitir que isso seja bloqueador, é você olhar para isso para fazer o movimento. É onde tem a saída na autoconfiança. Simplesmente se confiando na mensagem. Então, estou aqui ao vivo com vocês. E aí, onde é que está a minha segurança? Éder, mas é porque você é conhecedor do assunto, você... Não é isso. A mensagem é mais importante do que a aparência. A mensagem é mais importante do que simplesmente o que você vai pensar sobre ela. Então, eu me coloco aqui à disposição da mensagem. Eu me posiciono em quem eu sou. Faz sentido para você? Então, julgamento vai gerar uma sensação de culpa. Ou seja, aqui a gente está criando os sabotadores mentais. Sabotador mental gigante. Isso aqui é muito sério para você. Quais são os sabotadores mentais? O primeiro sabotador e único que eu quero trazer nessa aula de hoje, julgamento. O julgamento vai levar à culpa, que vai aprisionar-me mentalmente. Eu vou ficar aprisionado na minha própria mente, a partir do julgamento. Só que esse julgamento não é da outra pessoa. Olha que bacana que é. O julgamento, a gente tem no medo da rejeição, não é? Rejeição é a sensação que você tem da pessoa julgar você e você ser rejeitada. Sabe o que é isso? É a falta de confiança, da segurança de quem você é. Se você é um ser divino, ou não é? Se você é um ser de amor, de luz, ou não é? Todos nós somos. A partir do momento que eu me coloco, é porque lá vem crenças, vem pensamentos, vem bloqueios lá do passado de que você não é boa o suficiente. Isso é o que acontece no processo aqui, ó. Aí eu me rejeito, tá? E aí eu vou em busca do amor do outro. Eu vou, sabe assim, pelo amor de Deus, eu preciso do seu amor.
para criar relações não saudáveis, é muito rápido. Porque o meu medo é tanto de ser rejeitada que eu aceito o amor de qualquer forma. O meu medo de ser julgado é tão grande que eu aceito de qualquer forma. Então, eu me aprisiono. Eu prefiro me aprisionar, eu prefiro me esconder, eu prefiro não falar. E aí, ao não falar, eu não exponho verdadeiramente a mensagem que eu sou verdadeiramente. Quantas pessoas que têm sonhos, quantos sonhos não são realizados pelo medo, pelo simples fato do medo de ser julgado. Sabe por quê? De onde vem isso? Vem daquele passado de que você teve uma ideia, talvez até quando criança. Nossa, eu tô com vontade de fazer isso. Mas que bobagem, que coisa horrível. Você tá louca? Né? Volto a dizer, em processo de empreendedorismo, a diferença de um empreendedor que gera resultado e um empreendedor frustrado é que um empreendedor que gera resultado, ele é autoconfiante, ele desenvolve autoconfiança nele, que quando as pessoas chamam ele de maluco, ele diz, opa, quem é você para dizer que eu sou maluco? Se é o meu sonho, me respeite. Isso é falta de respeito quando alguém que ama a gente diz que você é maluco, que diz, mas isso é maluquice sua. Aí você coloca o posicionamento aqui, ó. Esse é meu desejo, esse é meu sonho. Isso aqui, ó, eu estou confiante no que eu sou. Eu estou confiante no que eu desejo, no que eu quero. Aqui é clareza e autoconfiança, tá? É um ponto a mais do que autoconfiança. Agora, quantas vezes já chegaram para você chamando você de mentirosa, assim, mentirosa, de maluca, tá? De louca? Mas que doideira, que ideia maluca é essa sua? E aí o que acontece? Bingo, você acredita. Acredita no medo da rejeição, acredita no medo de ser julgado e diz assim, será? E se der errado? E se der errado? Aí eu me aprisiono. Então, quantas vezes eu já fiz uma exposição, talvez lá no passado, e eu fiquei aprisionado? Isso me trata uma aula até. Eu trago um exemplo. Acontece muito com os elefantes nos circos. Né? Isso é uma aula lá da Nação Empreendedora. Aí eu coloco um exemplo de empreendedorismo quando você se bloqueia, se acorrenta, assim como os elefantes são treinados no circo. Quando eles são pequenininhos, é uma correntezinha amarrada. E aí o elefante quer sair, caminhar, e ele não consegue se mover. E aquela corrente, ela fica até o tempo que ele se torna um elefante adulto. Imagina uma correntezinha pequenininha, amarrada no pé do elefante, e o elefante grande não consegue sair, porque ele tem a lembrança de que aquela corrente aprisiona e que ele não consegue movimentar. Isso nos elefantes, tudo bem, porque ele não tem a parte cerebral da execução do pensamento. Ele simplesmente vai ser um animal que vai ter condição neural ali de conseguir ter a emoção, a sensação de aprisionamento. Mas nós humanos temos a execução da emoção. Então, se eu tenho medo, eu posso executar o pensamento a respeito do medo e perceber se esse medo é verdade ou não. Faz sentido para você? Então, sabotador mental é o julgamento que gera culpa e essa culpa aprisiona na minha mente. E ao aprisionar a minha mente, eu não atinjo meus resultados, porque eu bloqueio meus resultados. Então, quem é responsável pelos próprios resultados? Quem é responsável por não atingir o objetivo? Eu mesmo, no sabotamento, na sabotagem da minha mente. Então, tem como solucionar isso? Tem. Eu estou dando só uma base aqui técnica. Vamos numa parte bem prática de como resolver, como solucionar, como resolver essa parte do medo de se expor, como resolver essa parte de uma forma mental e emocional para que a gente atinja verdadeiramente na minha autoconfiança. Então, como eu comentei, né? Lá no começo da live, vendo essa aula inteira aqui, trabalhando o quê? Você tem no seu condicionamento emocional, na sua emoção, medo. Mas esse medo tem uma base mental, uma base de pensamento que vem do sabotamento, que é o julgamento. Tá? O pensamento de que alguém está julgando, o pensamento de que alguém vai olhar, o pensamento de que alguém vai estar julgando e aprisionando você na sua própria culpa, tudo isso vem de uma pessoa que julga. Somente aprisionamos na nossa condição mental o que nós sentimos. Então, aqui de imediato, eu vou dizer, no seu campo mental,
tenho certeza, convicção absoluta de que você é uma pessoa que julga. Eu já ouvi muita gente dizer, não julgo nada. E quando a primeira fala, eu já digo, opa, isso é julgamento. Então, vamos observar, trazer para clareza aqui, trazer para a sua consciência o nível de julgamento que você tem. Todas as situações que você tem julgado o outro, ou julgado as situações, isso traz de volta energeticamente. Aí a gente tem que entender um pouquinho do lado espiritual, mas eu não quero entrar nesse ponto nessa aula. Essa aula vem só no mental e emocional. Todas as vezes que eu julgo, eu abro um campo energético, eu abro um campo de atração de julgamento. E é o que acontece? Eu me sinto julgado. Então, nesse momento, o que aprisiona no sabotamento, na sabotagem, de você não atingir seus objetivos pelo medo de expor, essa exposição vem de um pensamento de que alguém está julgando você. E aí aprisiona. Mas esse aprisionamento, a responsabilidade é sua, a partir do momento que você julga o outro. Ai, que loucura, né? É a mente. Assim, a mente humana. A mente humana parece essa loucura, mas vamos passo a passo. Então, o que eu vou pedir imediatamente é essa percepção, essa consciência para que você tenha essa compreensão. E a partir do momento que você vai compreender, fique aqui comigo, muita calma nessa hora, vamos observar e dizer, gente, não é que eu julgo mesmo? Então, no dia de hoje, eu vou pedir que você observe todas as situações, todos os relacionamentos que você tem, onde você está julgando, onde você é o julgador, é o juiz, é a juíza, onde você está julgando o outro ou a outra. Isso pode ser nas relações até familiares mais próximas, tá? Relação com pai, com mãe, como quem seja. Relação com filhos. Sabe aquela mãe que diz, mas você tem que fazer sua tarefa. A partir do momento que tem que fazer a tarefa e você obriga a criança no controle de fazer a tarefa, não estou dizendo que isso aqui é falta de educação, você tem que educar o filho. Você vai ter que educar seus filhos. Mas uma coisa é educação, outra coisa é julgamento. Aí, tá vendo? Você é... Aí começa a falar do filho. Pode dizer que o filho é preguiçoso. Isso é julgamento. Tá? Então, todas as vezes que você se posiciona como juíza, julgadora do outro, no fundo, já é uma forma de internamente você atrair julgamento. Isso é mental. E quando você atrai esse julgamento, você se aprisiona com o medo. Sensação de medo. Aí é emocional. Então, da outra forma, tá? No emocional, a emoção de medo vai trazer aí uma sensação, um sentimento de vergonha. Ai, eu estou envergonhado. Ai, eu falei bobagem. Olha aqui já é o julgamento. Tá vendo que não é o julgamento do outro? É o julgamento de si. Então, para a gente quebrar esse padrão, isso aqui eu faço treinamento para pessoas que vão palestrar, por exemplo. Vai dar palestra em palco para 1000 pessoas. Aí não consegue dar nem para 10, não consegue dar nem para 5 pessoas, porque tem medo de se expor. O medo da exposição vem daquela voz interna do julgamento de si, que gera vergonha, que gera aquela sensação de que, ai, estão me julgando, estão me avaliando. Consegue ver isso? Então, na emoção, você vai fazer um passo a passo. Eu vou dar um exercício agora. Qual é o exercício que você vai fazer hoje, a partir de hoje, para que você expanda essa percepção e quebre esse padrão mental e quebre essa sensação emocional e se liberte de vez. Se posicione aqui com autoconfiança. Eu vou dar um exercício para que você possa fazer um passo a passo. Tá? Inclusive, em uma das palestras, eu fiz esse exercício ao vivo. Tá? Fiz ao vivo, para que vocês possam perceber. É a autoconfiança que vai gerar o bloqueio mental. A falta da autoconfiança. Qual é o exercício que eu preciso fazer para desenvolver minha autoconfiança na busca de resultados, de objetivos, na quebra do medo de se expor?
Se eu tenho medo de me expor, se eu tenho medo de colocar a minha mensagem para fora, se eu tenho medo de falar ou de colocar verdadeiramente o que eu desejo para que os meus objetivos se realizem, os meus sonhos, minha vontade, a minha realização plena aconteça, eu preciso quebrar esse medo da exposição, esse medo que me envergonha, esse medo que me coloca por trás de uma situação que eu não consigo dar um passo. Então, qual é o exercício inicial que eu vou fazer aqui? Um exercício pequeno. Inicialmente, é preciso desenvolver sua autoconfiança. Isso claramente. A autoconfiança você vai se desenvolvê-la a partir de quê? Como eu penso, como eu olho os meus pensamentos, como eu me julgo. Então, qual é o condicionamento mental aqui? Todas as vezes que tiver julgamento, sem culpa, sem julgamento. Repete isso. Sem culpa, sem julgamento. Sem culpa, sem julgamento. Eu vou quebrar na minha mente todo o processo mental de que eu julgo, e ao julgar, eu me julgo. E ao me julgar, eu me culpo. E ao me culpar, eu me aprisiono. Olha que coisa, é a mente. Tudo na mente, tudo no mental. Começa no mental. E a partir do momento que eu me aprisiono, eu me sinto o quê? Amedrontado, amedrontada, envergonhado, envergonhado. Então, qual é o passo aqui? Pense em uma mensagem, pense no que você quer compartilhar. Pense em algo que você possa compartilhar. Qualquer coisa. E o meu convite para você agora é que você possa fazer esse passo a passo de expansão. Ninguém vai aqui, tá? Por isso que é tão difícil aí falar no Instagram, né? Falar uma live, colocar um vídeo, abrir a câmera e dizer vou fazer. Porque não é esse passo o passo inicial. O passo inicial é trabalhar o julgamento. O passo inicial é trabalhar o julgamento que eu tenho das pessoas. Ao ter essa consciência, eu vou observar o julgamento que eu visualizo que eu tenho sobre mim. Daquele sentimento lá atrás, né? De que eu não sou bom, de que eu não sou boa, que eu não sou boa o suficiente. E a partir desse momento, você vai expandir. Eu já tenho essa compreensão, agora eu vou expandir. Se eu não tenho culpa nem julgamento, se não existe culpa nem julgamento, eu agora verbalizo, eu agora exponho. E aí você vai expor passo a passo. Vai começar com você. Então, o primeiro passo, são vários os passos, mas eu vou dar simplesmente o passo inicial. É um passo de um exercício você com você mesma, diante do espelho. Você vai olhar para o espelho. Vai olhar para o espelho e olhar nos seus olhos. Literalmente, olhar nos seus olhos. E ao olhar nos seus olhos, você vai olhar com verdade. Olhar na sua essência. Olhar em quem você é verdadeiramente. Dá uma olhada nisso. Se a partir do momento que você estiver olhando nos olhos, no espelho, você não consegue se olhar, volta para o passo inicial do julgamento e da culpa. Aí já é julgamento, já é vergonha. É vergonha de ver quem você é. Então não são os outros que estão julgando, mas é um julgamento interno, na sua própria crença, na sua própria sabotagem. Olha no espelho novamente. E aí eu vou dizer mentalmente, agora é o exercício mental. Repete, olhando nos olhos, sem culpa, sem julgamento. Sem culpa, sem julgamento. E vai olhando e vai acolhendo, sem culpa, sem julgamento. E vai mantendo esse olhar. Isso aqui é uma técnica, uma ferramenta, tá? Muito especial que eu estou compartilhando com você nesse momento, que está ao vivo aqui. Mas é justamente para que você possa expandir. Ao olhar, você vai olhar com verdade. E vai olhar sem culpa, sem julgamento. Aqui eu vou começar a sentir, eu quero que você se expanda de uma forma que você vai sentindo. Você vai sentindo a emoção. Se quiser chorar, chore. Se quiser rir, ria. Só não vai fechar os olhos, porque é olhando para você mesma. Aqui eu vou encarar a verdade de quem eu sou. Não vai haver nenhum movimento se você quiser falar no Instagram, se quer falar no público. Se essa verdade aqui, do eu olhando para mim mesmo, não seja de verdade. A janela do olhar. A janela da alma. Então, sinta verdadeiramente. Você pode sentir arrepios. Você pode realmente chorar. Mas ali é sem culpa, sem julgamento. Vamos ver a verdade. Sem culpa, sem julgamento. Você vai expandindo.
Aí, a partir do momento que isso vai começando a ser mais leve, você pode ir olhando, expandindo e vai dizendo, agora, qual é a mensagem que você tem? O que tem uma mensagem verdadeira sua? Uma só. Aí você conta para você. Conta para você um pouco sobre você. O que é que você pode ajudar a você mesma? Agora eu estou confiante. Já que não tem culpa e julgamento, não entra aqui, tá? Culpa e julgamento tá ali fora. Tá completamente fora. O que é que entra aqui, ó? Tá aqui comigo. Tá diretamente aqui comigo. Aí você conta uma verdade para você. Eu conto essa verdade, eu conto verdadeiramente a mensagem que eu tenho, e aí eu ouço, eu escuto. E ao escutar, eu conto novamente. E esse ciclo vai se tornando agora outra verdade, a minha verdade. Quando nós vivemos a verdade, essa verdade ela é libertadora, isso é bíblico. Vereis a verdade e a verdade vos libertará. Opa, agora a gente está um pouquinho no campo aí espiritual, né? No campo de expansão da alma. Mas eu estou olhando para a minha alma. Qual foi a última vez que você possa ter feito isso? Será que já fez? Então, como é que eu quero contar isso? Como é que eu quero me apresentar? Como é que eu quero me expor se eu não consigo nem expor para mim mesma? Como é que eu posso colocar algo se eu não consigo nem aceitar este algo? Como é que eu posso comentar ou dar uma opinião se nem eu acredito nesta opinião? Aqui é a falta da confiança. Então, primeiro passo, o passo da segurança, o passo da autoconfiança, o passo do não julgamento. Aí sim, eu começo a expor. Eu começo para o próximo passo. Aí eu abro, expando para qualquer objetivo. Eu sou co-criador de qualquer objetivo que eu deseje. Olha no espelho, se conecta, olha no espelho, se percebe, olha no espelho, sem culpa, sem julgamento, olha no espelho, percebe uma verdade, olha no espelho, fala essa verdade, olha no espelho, escuta esta verdade, olha no espelho, se conecta emocionalmente. Choro, arrepio, riso, tá? Vontade de simplesmente se amar. Aqui é ponto número 1. E aí vai ter o segundo passo. Vários outros passos, mas esse é o primeiro passo, esse é o passo principal. Tá? Então faz isso hoje, faz isso agora. Faz isso agora. E depois volta aqui em uma postagem, volta aqui e diz, uau, fiz e quero mais. Aí eu venho contar o segundo passo, o terceiro passo, mas não vai adiantar, dá 10 passos se a gente não dá nem o primeiro. Então façam esse passo número 1, percebam este passo número 1, esteja ok se esse passo número 1 ainda for um grande desafio para você. Tá tudo bem, mas a gente começa com esse passo. E depois volta aqui. Volta em alguma postagem, escreve uau, eu quero mais. Escreve aqui uau, eu quero mais. Mas dá o primeiro passo. Só lembrando aqui, gente, que a autoconfiança a gente vai criando passo a passo. A autoconfiança ela é um processo. E tudo vai começar no questionamento, né, do que você faz na sua mente. Quais são... O que é que eu falo sobre mim? O que é que eu comento sobre a minha pessoa? E tenho certeza que essa aula de hoje, né, vai expandir aí para você um exercício simples, é um exercício mental e emocional, para que você realmente se posicione, se assegure, que você simplesmente se sinta, se permita sentir. Muito obrigado, eu vou ter que me despedir agora. Muito boa, maravilha. Gente, tchau, tchau. A gente se encontra amanhã, 1h da tarde. Uau, 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 eu quero mais. Isso aí, vamos lá nessa energia, tá bom? Tchau, gente. A gente se vê amanhã.